37% dos nossos compatriotas americanos, 37% eles adorariam aprender sobre o Islã. Eles não acreditam nessas notícias falsas, nem na Fox News, Casa Branca ou Trump. Querem aprender sobre o Islã com a gente. Paulo pode me perguntar, em primeiro lugar, Sabil, você transmitiu a mensagem para o seu grupo de pessoas, para o seu bairro em Morton Grove, em Skokie, no lado norte de Chicago? Porque orar em Meca, no Haram, vale 100 mil vezes a recompensa. Orar na Mesquita Nabawi vale 1000 vezes a recompensa. Nós deveríamos vir como pais, imãs, anciãos e líderes para ver como podemos parar isso. Qual é a estratégia? Se vemos pessoas deixando o Islã, nossos filhos, famílias e você, deveríamos investir nossos recursos em conferências. Como evitamos isso? O ateísmo está crescendo? Não só entre os não muçulmanos, o ateísmo também está aumentando dentro da Ummah muçulmana. Infelizmente, que Allah nos proteja. Meus queridos muçulmanos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Temperatura. O clima me lembra da minha viagem ao Canadá. Na nossa viagem, alhamdulillah, os canadenses em Calgary tinham uma grande mesquita sobre a casa. E no dia da mesquita, Casa Obama. A previsão era de menos 26 graus. Isso não é Celsius, aliás é Fahrenheit, menos 26 graus. E a sensação térmica era de menos 36 graus. Pensamos, está nevando e frio, como as pessoas conseguirão vir? Quase 200 pessoas apareceram lá. Alhamdulillah. Essa foi a minha viagem de Dawah mais fria e também um erro de hospedagem. Alhamdulillah, além das pessoas terem vindo, tivemos 2 charradas lá. Allah é quem guia as pessoas. Nosso trabalho é apenas transmitir a mensagem. Em 2017 eu estava na Jordânia e eram lugares diferentes com minha família, então quando eu fui até lá. Então contratamos uma guia turística porque estava muito frustrante, então a guia turística. Ele continuava dizendo, você sabe, irmão Sabil Ahmed, nesta cidade, neste local, neste quarteirão ao redor desta mesquita, está o túmulo deste sahabi, daquele sahabi, daquele sahabi e daquele sahabi. E eu ficava pensando, se o profeta, se ele nasceu, cresceu e faleceu em Meca, então em Medina ele faleceu. E havia 114 mil companheiros do profeta Muhammad ao redor dele quando ele faleceu. Para onde foram todos esses companheiros? Por que eles saíram de Meca, Medina? Por que eles saíram da Arábia? Por que eles viajaram para diferentes partes do mundo? Eu costumava pensar nisso e perguntar aos meus pais, já que nasci e cresci em Hyderabad, Índia, de onde vieram esses 200 milhões de muçulmanos na Índia? Eles eram hindus? Será que apareceu um novo mensageiro ou profeta em Nova York? Claro que não. Meus pais, meus estudiosos e meu guia turístico, ele me contou que quando os companheiros do profeta, que a paz esteja com ele, eles perceberam enquanto liam as páginas do Alcorão. Eles têm que rezar 5 vezes, têm que dar o zakat, têm que jejuar, têm que fazer o hajj e cumprir muitas obrigações. Mas então eles perceberam que o Islã não é uma fé local, o Islã não é só para Meca e Medina, o Islã é uma fé global. Eles chegaram a este ayat do Alcorão, na Surat Al-Baqarah, ayat 143. E o ayat continua. Então Allah subhanahu wa ta'ala está se dirigindo a uma muçulmana e ele está dizendo que vocês são uma umma justamente equilibrada, para que sejam testemunhas para a humanidade, assim como o mensageiro de Allah foi para vocês. Então, levando esse ayat a sério, os companheiros do profeta, que a paz esteja com ele, saíram de Macá e Medina. Quero dizer, percebam, muitos de vocês talvez já tenham ido para o Hajj ou para a Umrah, sabem? Uma amiga minha foi lá com a família dela no ano passado e me mandou mensagem da Umrah, na verdade do Hajjah. E ela disse, sabe, minha família, meus filhos, eles amam tanto o governo deles, Meca, Medina. Eles não querem voltar para Chicago, claro, quando vamos para lá. Não queremos voltar para Chicago ou para qualquer outro lugar.
Porque rezar em Meca no Harã vale 100.000 vezes mais recompensa, rezar na mesquita do profeta é 1000 vezes mais recompensa. Bênçãos aos companheiros do profeta, que a paz esteja com eles. Eles poderiam ter ficado satisfeitos apenas com suas próprias mesquitas, suas conferências e seus programas de tarbia, programas de mufti, seus programas de memorização do Alcorão. Eles poderiam ter ficado satisfeitos apenas ficando lá, vivendo lá, morrendo lá, achando que o Islã era só aquilo. Mas eles perceberam que Allah lhes deu uma missão maior, mais elevada, que vai além de apenas construir mesquitas, ter um programa de mufti, fazer uma conferência com 50.000 pessoas. Tudo isso, vamos continuar. Mas Allah subhanahu wa ta'ala nos deu uma missão maior, mais elevada, mais grandiosa e honrosa, que é levar a orientação do Islã para toda a humanidade. Veja, por esse motivo, Amr ibn al-Asya Anu, com poucos pertences e com uma pequena delegação, ele foi até o povo do Egito para abrir as portas do Islã lá, no ano 640. Exatamente por esse motivo, Saad bin Abi Waqas iniciou a missão na Pérsia. Então algumas pessoas disseram ao povo da China para abrir as portas do Islã lá em cima. Exatamente por esse mesmo motivo, Muqba bin Nafa foi até o povo de Algibe e Tunísia e o restante da África, exatamente por esse mesmo motivo, certo? Tariq bin Ziyad abriu as portas do Islã para Andalus e para a Espanha daquela época. Exatamente por esse motivo, Mambad bin Qasim Rahimullah foi até o povo do subcontinente. Quando olho para mim mesma, por volta de 1769, um dos meus ancestrais. Eles eram de origem hindu, mas alguém veio de fora da Arábia com a intenção de transmitir a mensagem. Boa conduta, boa ética nos negócios, compartilhar a mensagem, boas ações. Um dos meus ancestrais hindus se converteu ao Islã. E o resto é história, como dizem, assim como eles foram para diferentes partes do mundo, talvez Europa e África, partes da Ásia, Indonésia, Malásia, Rússia, China. Exatamente por esse mesmo motivo, Allah subhanahu wa ta'ala está nos fazendo viver nesta parte do mundo. Se estamos apenas trabalhando das 9 às 5, construindo mesquitas, tendo hobbies, tirando férias e comendo fora. Como somos diferentes do seu vizinho Joe, ou da sua colega Jane, ou do seu colega de classe, do seu colega de faculdade? Como você é diferente deles? Eles vão às igrejas ou sinagogas semanalmente, constroem seus espaços espirituais, comem fora e fazem orações. Nós somos diferentes porque temos uma missão maior. Essa missão é transmitir a mensagem. Se você não está fazendo isso, infelizmente, a má notícia é que, sabe, quando vemos o ateísmo aumentando, não só entre os não muçulmanos, o ateísmo também está aumentando dentro da Ummah muçulmana. Infelizmente, que Allah nos proteja. Quero dizer, de acordo com a pesquisa do Pew, 23% dos muçulmanos que nasceram e foram criados como muçulmanos não se identificam mais como muçulmanos. Isso é uma calamidade. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, 23% dos muçulmanos que nasceram e foram criados estão abandonando o Islã. Mesmo 1% já seria muito, até uma pessoa seria demais. 23%. Quero dizer, a gente deveria estar discutindo todas as, sabe, atividades. E deveríamos vir como pais, imãs, anciãos e líderes para ver como podemos parar isso. Qual é a estratégia? Se percebemos que nossos filhos e famílias estão deixando o Islã, e você? Deveríamos estar fazendo conferências. É nisso que deveríamos investir nossos recursos. Como evitamos isso? Além disso, sabemos que a islamofobia está aumentando. De acordo com o estudo de caso, houve um aumento de 70% nos crimes de ódio. Além disso, as imoralidades aumentam. Você sabe que o LGBT, os casamentos entre pessoas do mesmo sexo, todas as drogas, o homicídio, o suicídio, o racismo, o jogo, todos esses problemas, todos eles estão aumentando. Qual é o nosso papel? Nosso papel nunca é, jamais, apenas construir as mesquitas e ficar isolados. Esse não é o papel da Ummah muçulmana. Se esse fosse o papel da Ummah muçulmana, o Islã teria sido apenas a fé de uma vila em Meca ou Medina. Nosso papel é mais elevado, maior e mais grandioso. É compartilhar a mensagem do Islã, fazer a humanidade saber que existe um Criador, que Ele é único, que Ele não é uma trindade.
Existe uma orientação abrangente que é o Alcorão, existe o exemplo do profeta Muhammad e haverá prestação de contas depois disso. Esse é o papel que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu. Se não estamos fazendo isso, então quem fará? Quando dizemos que essas são provas e testes, quem sabe se não são castigos? Que Allah nos proteja, mas essa é a realidade, Na primeira khutbah, o Imam Mashallah, o doutor, mencionou um ayat do Alcorão, Sura Bukhara, ayat número 185. Como o Ramadã está chegando, todo mundo está nesse estado de espírito pensando em como se preparar para ele. Sim, devemos nos preparar para isso, mas precisamos saber que no Ramadã, o profeta e os companheiros tiveram as maiores e mais grandiosas expedições. Sabe disso, irmão? Aconteceu nos anos 70 do Ramadã, a batalha de Ridin, a derrota, os mongóis sendo derrotados, então muitas coisas aconteceram. E os muçulmanos daquela época não diziam, sabe de uma coisa? Este é o Ramadã, vamos apenas ficar em nossas casas, na mesquita. Não, no Ramadã devemos ser os mais ativos. Então, aquele versículo do Alcorão, só para lembrar você e a mim, está na Surat Al-Baqarah, versículo 185, Fatiha. E continua no mês do Ramadã. O Alcorão foi revelado como uma orientação para toda a humanidade e como um critério para distinguir entre o certo e o errado. Ele veio como orientação não só para os árabes, os nazis, indianos, paquistaneses, africanos, não. Ele veio como orientação para toda a humanidade. Então isso significa que o Ramadã está conectado com o Alcorão. O Alcorão está conectado como uma orientação para a humanidade, e isso está conectado com você e comigo como embaixadoras para levar essa orientação. É simples assim, todos estão conectados. Então, o Ramadã nunca deve ser visto de forma isolada. O Ramadã está conectado com o Wahi, o Alcorão que Allah subhanahu wa ta'ala revelou para nós. Então essas são todas as más notícias, islamofobia, ateísmo, males morais e sociais. Mas agora as boas notícias. Alhamdulillah, aqui estão elas. 37% dos nossos compatriotas americanos, 37% gostariam de aprender sobre o Islã. Eles não estão acreditando nessas notícias falsas na Fox News, na Casa Branca e no Trump. Eles não estão caindo nessa. Eles querem aprender sobre o Islã conosco, 37%. Então só imagine, existem 340 milhões de americanos. Nossos compatriotas americanos, 37% seriam quase 130 milhões de pessoas neste país. Eles adorariam aprender sobre o Islã. Imagine se você tem um produto. E se há 130 milhões de clientes em potencial para esse produto. Você vai passar noites sem dormir, vai ficar pulando de alegria. Tem tanta gente querendo conhecer e talvez comprar o produto. Essa é a boa notícia que temos. Alhamdulillah, essa é a boa notícia, sabe? Mais uma boa notícia é que, sabe, sempre que há islamofobia, sempre que aparece alguma matéria negativa sobre o Islã e os muçulmanos, há um grande aumento de pessoas vindo para o Islã. Se você me perguntar, ok, doutora Sabila Ahmed, nos últimos, digamos, 26 anos, você pode compartilhar quando foram os maiores picos de interesse das pessoas pelo Islã? Eu diria que sim. Haveria 4, o primeiro deles logo após o 11 de setembro. Os livros não eram apenas livros, aliás. Os alcorões estavam sumindo das prateleiras, das livrarias, Keeper Bookstore e Islamic Books, e coisas na Diwan Avenue, em vários lugares. Houve uma escassez de alcorões, logo após o 11 de setembro. Então esse foi um pico, na verdade tivemos muitas charradas no mesmo dia. O segundo pico aconteceu quando Obama se tornou presidente. Sabe, aquela mesquita do Marco Zero, como diziam, esse foi o segundo pico. Sempre que as pessoas, a mídia, fazem uma representação negativa do Islã, o interesse das pessoas aumenta. O terceiro pico, o maior pico até agora, eu diria dos últimos 50 anos, dos últimos 50 anos. O maior pico foi quando Trump se tornou presidente.
Sinceramente, as pessoas me perguntam, ok, doutora Sabil Ahmed, dos 47 ou 48 presidentes que já passaram pelos Estados Unidos, certo? George Washington até o presidente atual, qual você acha que foi o presidente mais benéfico para a Dawah? Você sabe qual é? O cara na Casa Branca, literalmente MCC. Costumávamos ter 1000 pessoas indo lá, não muçulmanos, estou dizendo, certo? Não o Jumak Pir, não muçulmanos indo descobrir do que se trata o Islã. 1000 pessoas em uma mesquita, na Mesquita Al-Buda, Champur, e tínhamos 500 pessoas vindo, então, alhamdulillah. Nunca fique triste, deprimida, frustrada ou preocupada pensando por que todo mundo está falando sobre islamofobia. Eles têm medo, a percepção é negativa. Sim, pode ser assim, mas como dizem, qualquer divulgação é uma boa divulgação, certo? Notícias ruins, notícias boas. Se as pessoas estão destacando o Islã, tudo bem. Então, se essa é a má notícia, aqui está a boa notícia. Qual é o nosso papel, o seu e o meu? Qual é o nosso papel individualmente? Cada muçulmano deve ser um embaixador do Islã para todo o bairro, onde você e eu, onde vivemos. No meu caso, talvez eu não seja questionada no dia do julgamento se Sabir levou a mensagem do Islã ao Alasca, China ou pelos rios. Você transmitiu a mensagem? Não, Allah pode me perguntar antes de tudo. Sabil Ahmed, você transmitiu a mensagem para o seu quarteirão, para o seu bairro? Em Morton Grove, em Skokie, no lado norte de Chicago, a mesma coisa seria perguntada a você. Veja, nossos vizinhos, certo? Nossos vizinhos podem nos responsabilizar. No dia do julgamento, vocês estavam construindo mesquitas, tinham suas próprias escolas, conferências, convenções. Mas nós, não muçulmanos, estávamos nos afogando em nosso shirk, estávamos nos afogando em nossos problemas sociais. Vocês nunca vieram nos informar, nos resgatar e nos dizer quem é o Criador? Que orientação seguir, que GPS seguir na responsabilidade da vida? O que vocês estavam fazendo? Imagine se eles entrarem com uma ação coletiva contra os muçulmanos no dia do julgamento. Então, o que você faria nesse dia? Não, voltando novamente a este mundo, então hoje, alhamdulillah. Então, individualmente, você é responsável pelo seu próprio quarteirão. E daí, a organização da qual faço parte, que é Gay Peace. O que fazemos é dawah em todo o país, não só em todo o país, mashallah. Também temos nossos afiliados na Austrália, na Europa, na África, na América do Sul e sim no Canadá também. Então fazemos dawah de uma forma holística. Alguns de vocês talvez tenham visto nossos outdoors na rodovia 294, principalmente no Ramadã, com mensagens como Feliz Ramadã. Temos versões diferentes, certo? Cada outdoor é único. Isso nos custa aproximadamente $7.000. Mas o número de pessoas que nos ligam, nós temos um número de telefone, temos um site, literalmente dezenas, centenas e milhares de pessoas. Elas entram em contato conosco pelo outdoor, pelas redes sociais, pelos ônibus, pelas mesquitas de portas abertas, pelos cartões postais que enviamos. Alhamdulillah, nos últimos anos, 100.000 pessoas nos ligaram e dessas 100.000 pessoas, 6% delas, ou seja, 6.000 delas, alhamdulillah, muitas delas, pelo telefone. Elas recitaram La ilaha illallah Muhammad. Então, quando você apoia o dawah, você está apoiando sua obrigação. De verdade, você e eu seremos responsabilizados no dia do julgamento. Realizamos eventos de portas abertas na mesquita e convidamos compatriotas americanos que chegam com percepções negativas sobre o Islã. Mas quando vão embora, sorriem, pedem desculpas e dizem, estávamos errados sobre isso. Então deixe-me terminar, inshallah, certo? Eu estava na Mesquita SNS no lado norte, tivemos um evento de portas abertas e depois desse evento me aproximei de alguns dos não muçulmanos que foram lá. Qual é o seu feedback? Por favor, nos conte, disseram um grupo de senhoras e senhores mais velhos. Sabe, estamos tão envergonhados de contar nosso feedback para você, porque sinceramente nós costumávamos pensar que vocês, mulheres, eram oprimidas, que não tinham direitos, nem voz, nem personalidade, que eram de segunda classe. Mas depois de virmos aqui, de olharmos todos os cartazes, ouvirmos a palestra e conhecermos as mulheres muçulmanas, agora nós invejamos as mulheres muçulmanas. Pense nisso. As percepções mudam, os corações se suavizam e se Allah guiar, eles aceitarão a mensagem.
Que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude a perceber essa enorme responsabilidade que Ele nos deu. Com a grande responsabilidade vem a honra, e com a honra vem a grande recompensa. Que Allah nos ajude a estudar mais a nossa din. Que Allah una a Ummah muçulmana, que Allah remova a opressão da Ummah muçulmana. Que Allah nos dê poder, prestígio, honra e sucesso, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça embaixadores da paz para toda a humanidade. Amém, Abhullah.